Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Na aula de hoje vamos continuar nosso curso de Teoria do Conhecimento, uma introdução à Teoria do Conhecimento, né? E o tema da aula de hoje é esse que vocês estão vendo aí, Racionalismo e Empirismo, que são duas escolas filosóficas até bem conhecidas, né? Muita gente ouve falar do racionalismo e do empirismo, mas eu espero que na aula de hoje dê para apresentar assim, as principais teses, né? Dessas correntes aí que marcaram a parte importante da história da Teoria do Conhecimento. E os temas que a gente vai abordar dentro dessa aula, do universo dessa aula, é o tema do sujeito e do objeto, que danado será isso, né? E o debate sobre a origem e a natureza do conhecimento na Idade Moderna. Parece uma coisa bem importante, né? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Primeiro, sujeito e objeto, né? Para entendermos o debate sobre a origem e a natureza do conhecimento, travado na Idade Moderna, primeiro temos que analisar filosoficamente dois termos essenciais, sujeito e objeto. Então, para entender o debate, primeiro a gente tem que entender o que é sujeito e objeto, tá certo? O objeto, que vem aí do latim ob e ectum, significa o que está jogado adiante, né? É a representação mental formada pelas impressões dos sentidos. Então, como assim? Vamos continuar lendo aqui, né? Isto é, a percepção de tudo que está à nossa volta. Esse está jogado adiante na verdade, no sentido figurativo, tudo que se encontra ao nosso redor, né? Que alguém jogou aí à nossa volta, os objetos, o mobiliário do mundo que está aí à nossa volta. O que conseguimos ver, ouvir ou sentir através de um dos nossos sentidos. Então, nossos sentidos são nossa janela para o mundo, né? Através dos sentidos que a gente consegue ver e compreender as informações sobre as coisas que estão à nossa volta, esses objetos, né? O que está jogado ao nosso redor, tá certo? Então esse é o objeto. Já o sujeito, do latim sub e ectum, o que está jogado abaixo, é a representação única. Isso é importante, pessoal. É a representação única que torna todas as outras representações possíveis. Como assim, professor? Vamos continuar lendo aqui. Que subjaz, sustenta, todas as outras representações que são os objetos. Então, subjaz, né? Subjaz é o que está por baixo, dando sustentação, né? Segurando, dá certo? Continuando, ou seja, um objeto só é um objeto do ponto de vista de um sujeito. Então, se o objeto é o que está jogado ao nosso redor, o mobiliário do mundo que se encontra aqui à nossa volta, o sujeito é o que dá sentido à ideia da volta, do que está à nossa volta. É o ponto de vista a partir do qual a gente pode dizer que existe uma nossa volta. Porque o sujeito é o ponto de vista que nós habitamos, tá certo? O ponto de vista que nós ocupamos. Cada pessoa é um sujeito e cada pessoa vai ter um ponto de vista sobre os objetos que estão à sua volta. Só existem objetos porque existe sujeito, tá certo? Então é isso. O que é então esse tal de sujeito? É o que torna possível o objeto, né? É o que está abaixo do objeto, no sentido de que está dando embasamento, né? Que está dando sustentação, subjacendo aos objetos. Beleza? Então vamos ver aí, vamos desenhar os conceitos agora, né? Agora eu já expliquei, já li, né? Já falei umas definições aí bem filosóficas de sujeito e objeto. Agora vamos ver assim, desenhos das definições, né? Vamos lá. Quem é esse aí? Esse é o sujeito. Isso aí é o que, pessoal? Isso aí é uma coisa. Essa maçã aí é um exemplo de uma coisa. Essa setinha aí é o que a gente chama de percepção. E o objeto é a representação mental resultante da percepção da coisa, tá certo? Então, vamos ver se tem mais texto aqui no slide. Tem. Precisamos perceber que, na teoria do conhecimento, o conceito de objeto não é o mesmo que coisa. O objeto não é coisa, tá certo? O objeto só é formado em uma relação de dependência com o sujeito. Então, essa maçã, ela é um objeto se ela for observada por algum sujeito. Se ela não for observada por algum sujeito, ela vai ser uma coisa aí jogada, nunca observada, mas não vai ser um objeto, tá certo? A filosofia antiga, isso é uma questão interessante aqui, um ponto, né, de história da filosofia, tá certo? Um ponto interessante aqui de história da filosofia. A filosofia antiga se preocupava em desvelar a essência das coisas. Essa é a principal preocupação filosófica ali de Platão para frente, tá certo? Tentar entender o que as coisas são. A filosofia moderna muda o foco, vamos continuar lendo aí. A filosofia moderna se ocupa em compreender as condições do conhecimento, isto é, a relação entre sujeito e objeto. Então, enquanto a filosofia antiga se preocupava com a essência das coisas, o desvelamento do que as coisas são, os filósofos modernos dão um passo para trás e começam a querer estudar as condições em que eu posso dizer que eu sei o que as coisas são, mas não o que as coisas são.
não se estuda mais o ser de nada, tá certo? Na Idade Moderna, pelo menos, não é mais o foco histórico. O foco passa a ser em que condições eu posso afirmar que o sujeito conhece algo sobre o ser das coisas. Então não é mais o problema do ser, é o problema do conhecer. Não é mais o problema da essência, é o problema da cognicência, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, então, a gente ia falar de duas escolas, né? Racionalismo e empirismo. Vamos começar pelo racionalismo. Vocês estão vendo aí a foto de Descartes aí ali no canto da tela, né? Aquela foto ali bonitinha. Dando início à era moderna da filosofia. Então, Descartes é considerado o iniciador, né? O desbravador da Idade Moderna. Isso é muito importante. O pai do racionalismo moderno. René Descartes é considerado o principal representante das teses racionalistas na teoria do conhecimento moderno. Não é o único, mas é o primeiro e provavelmente deveria ser considerado assim, quase que unanimemente, né, o mais importante dos racionalistas modernos, tá certo? Descartes iniciou seu percurso filosófico a partir de uma grande insatisfação com a situação das ciências herdada da Idade Medieval. Descartes achava que o que se ensinava nas escolas na época dele estava tudo errado, ou quase tudo errado, tá certo? Porque eram conhecimentos científicos, entre aspas, de uma ciência aí obsoleta, que era ensinado a partir dos ensinamentos aí dos filósofos medievais, dos filósofos antigos. Mas muito do que se ensinava estava errado, tá certo? Tem uma frase famosa de Descartes que ele diz assim, né? Não há tese, por mais absurda que seja, que não tenha sido já defendida pelo menos uma vez por algum homem ilustre do passado. Então veja a situação, né? Todas as teses mais estapafúrdias, mais absurdas, Descartes sentia que todos esses absurdos já tinham sido defendidos pelo menos uma vez por algum homem ilustre do passado. Então, lá no início do século XVI, a época que Descartes ia para a escola, a aula era assim, né? Vamos memorizar o que os filósofos antigos e os medievais disseram, e tinha muito absurdo que era memorizado nessas aulas aí, tá certo? Então, continuando a leitura da insatisfação de Descartes, né? Considerava que esses conhecimentos, estes que foram herdados, né, haviam sido legados de maneira desorganizada e com muitas crenças falsas misturadas a poucas verdades, tá certo? Por isto, o seu projeto filosófico é uma limpeza e uma reorganização dos conhecimentos. Veja que ideia interessante, né? Uma limpeza e uma reorganização dos conhecimentos que sua geração havia recebido. Limpeza significa descartar tudo o que se acreditava e recomeçar do zero. E reorganização quer dizer reconstruir pouco a pouco o corpo dos saberes a partir de um novo método. Porque se você for tentar reconstruir a ciência de qualquer maneira, você vai repetir os erros que os medievais já tinham cometido, tá certo? Então era necessário reconstruir o conhecimento, reconstruir as ciências que haviam na época, começar do zero, mas a partir de um novo método, com uma nova lógica, com um novo princípio, senão não daria certo a proposta, tá certo? Então vamos ver aqui algumas ideias cartesianas, né, do racionalismo. O que é que faz Descartes o pai do racionalismo moderno? Vamos lá. Vejamos algumas teses cartesianas. Primeiro, desconfiar das informações que acessamos através dos sentidos. Descartes defendia que os sentidos costumeiramente nos enganam, né? No dia a dia os nossos sentidos nos enganam e a gente acaba se acostumando a ser enganado pelos sentidos. Por exemplo, se você vê um objeto, ele for um objeto bem pequenininho, quer dizer que ele é de verdade bem pequenininho? Não, quer dizer que ele está longe. Mas os sentidos não dizem qual é a distância que ele está, só diz que ele está pequenininho. Você vê um avião bem pequenininho no céu. Um exemplo que Descartes não deu, né? Que não tinha avião na época de Descartes. Você vê um avião bem pequenininho voando no céu, isso quer dizer que é um avião pequenininho menor que um passarinho? Não, o avião é muito grande. Então é só um exemplo, né? Além das ilusões de ótica e os outros casos em que os sentidos nos enganam, né? As miragens, tá certo? Então a gente não deve confiar nos sentidos, na opinião de Descartes. A gente deve confiar o quê? Confiar mais nas conclusões que obtemos através do raciocínio lógico. Descartes considerava o raciocínio dos matemáticos como sendo o grande exemplo, né, do que é que se deveria seguir, né? O conhecimento que deveria se seguir deveria ser esse do raciocínio lógico dos geômetras e dos matemáticos. É a ideia de Descartes, pessoal. Vamos lá, continuando. Tomar a matemática como modelo para o método de todas as outras ciências, né? Descartes defende uma ideia de uma matesis universalis. Que danada é isso, professor? Matesis universalis. É a ideia de um método universal. Descartes queria descobrir um método que servisse para resolver qualquer problema que você imaginar de qualquer área do conhecimento. Veja que ideia interessante, né? Ele não queria reorganizar todas as ciências a partir de um novo princípio, então ele queria descobrir qual era esse princípio que permitiria essa reorganização de uma maneira mais produtiva de todas as ciências. Só que ele queria um método só para todas. Não é assim, eu vou descobrir um método para biologia, outro método para física e outro método para química. Descartes queria um método que fosse para todas as ciências. Esse método deveria ser inspirado, né, no método da matemática, o método das demonstrações racionais através de raciocínios lógicos, tá certo?
Essa é uma ideia muito interessante, mas que não deu certo. Mas é uma ideia muito interessante de Descartes, tá certo? O que mais Descartes defendia? Ele considerava que os conhecimentos mais seguros e confiáveis não vêm dos sentidos. A gente já viu que ele desconfiava dos sentidos, né? No item anterior aí, no primeiro item, ele desconfiava dos sentidos. Então, os conhecimentos mais seguros não vêm dos sentidos. Portanto, não são adquiridos com a experiência que a gente tem do mundo. A experiência que a gente tem do mundo só faz nos confundir, né? Então, de onde é que vem esses conhecimentos mais seguros, como os conhecimentos dos geômetras, os conhecimentos dos matemáticos? Eles seriam inatos. Note que eu grafei bastante aí a palavra inato, né? Grifei bastante, né? Inato significa que você nasce com esses conhecimentos. Você pode não desenvolvê-los, né? Mas você nasce pelo menos com a semente desse conhecimento na sua mente. Quando você nasce, você já está pronto para fazer matemática, né? Você não descobre verdades matemáticas contando coisas no mundo, você descobre com raciocínio lógico. E de onde é que vem essa capacidade desse raciocínio? É inata, né? Nasce com o ser humano. E a experimentação? A gente sabe que tem que ter experiência, né? Aí Descartes diz, ó, toda experimentação deve ser controlada pelos parâmetros de um método rigoroso que adapte o experimento a um modelo matemático previamente construído. Então, para Descartes, a matemática é a manda-chuva e a experiência tem que se virar para se adequar aos modelos matemáticos. Se não se adequar ao modelo matemático, não presta, tá certo? Então é assim que Descartes planejava resolver problemas da ciência, né? O cálculo do movimento do pêndulo, Descartes tem uma equação lá para calcular o movimento do pêndulo, né? Que o relógio tem aquele movimento assim e tal. Ele criava um modelo geométrico na cabeça, depois ele ia procurar adequar a experiência ao modelo que ele já tinha na cabeça. Descartes tem um cálculo aí sobre o arco-íris, e outros exemplos mais, né? Cálculos sobre curvas geométricas. Descartes foi um grande inovador na área da geometria, né? Aquele tal daquele plano cartesiano, que é o plano de coordenadas, né? Organizadas num plano lá com x e com y, né? Um lado é x, né? O outro lado é y e tal. E o plano cartesiano é chamado de cartesiano em homenagem a Descartes, que ele foi um grande inovador da geometria. E vamos agora para o outro lado da moeda, né? O outro lado do debate. Por outro lado, vamos ver como John Locke, representante do empirismo moderno, respondeu às ideias de Descartes. Vamos ver. Locke discordava das teses de Descartes, principalmente da desconfiança dos sentidos e da tese da origem inata dos conhecimentos mais importantes. Então, duas discordâncias de Locke logo de cara, né? Locke não achava que você devia desconfiar dos sentidos e ele não achava que os conhecimentos tinham uma origem inata. Ele era contra o inatismo. Como resposta ao racionalismo cartesiano, Locke formula a tese da tábula rasa. O que é essa tal dessa tábula rasa? Tábula rasa é uma expressão que vem do latim, que significa, a tradução não seria exatamente isso, mas a ideia que a tábula rasa quer passar, né, é uma folha em branco. Você pega uma folha de papel em branco. Essa era a ideia que Locke queria passar com a ideia de tábula rasa dele, tá certo? Ele defende que todas as representações que se encontram em nossa mente são advindas dos sentidos. Então não tem nenhum conteúdo mental que não tenha passado antes pelos sentidos, tá certo? Ou como impressões primárias, quando você vê um objeto, você fica com a impressão do objeto na sua mente, ou como ideias derivadas. Ideias derivadas seriam assim, combinações de impressões que a mente é capaz de formular. Exemplo de uma impressão primária: se você vê uma maçã, você vai ter a imagem da maçã na sua mente. E o exemplo de uma ideia derivada: se você pensar assim, por exemplo, na imagem de uma montanha de ouro. Se eu não me engano, Locke dá esse exemplo no próprio texto dele, tá certo? A montanha de ouro. De onde é que vem a ideia de uma montanha de ouro? Você sabe a cor do ouro e você tem a imagem de uma montanha na sua cabeça. Então você consegue juntar a cor do ouro com a imagem da montanha e formar a ideia de uma montanha de ouro, tá certo? Ou seja, a mente humana, sem as impressões dos sentidos, seria vazia, como uma folha em branco. É daí que vem o nome da tábula rasa. Então, completamente diferente da ideia de Descartes, né? Que achava que havia uma semente de um conhecimento matemático na cabeça. Para Locke, sem as impressões dos sentidos, a mente humana é vazia. Portanto, os empiristas defendem uma primazia dos sentidos em relação à razão. A razão sozinha não faz nada, enquanto Descartes defendia que a razão tinha que produzir os modelos e que depois a experiência se adequava. Para Locke não, né? É o contrário, primeiro você precisa da experiência para depois fazer os modelos. E os empiristas também são contra as ideias inatistas do racionalismo. Continuando aí um pouquinho mais sobre o empirismo, outros autores empiristas, né? Além da importante tese da tábula rasa de Locke, o empirismo também é marcado pelo trabalho de outros autores. Eu acho que eu só dou dois exemplos aqui, mas tem mais, tá certo, pessoal? Francis Bacon contribui para a corrente do empirismo com a defesa do método experimental como uma ferramenta ideal para impulsionar o progresso da ciência. Faltou o para impulsionar, né? O para aí. Para impulsionar o progresso da ciência. Francis Bacon foi um grande defensor do método experimental. E ele achava o seguinte: que se você repetir um teste várias vezes e der sempre o resultado, é porque aquilo ali deve ser o resultado correto.
tese do método experimental, né? Já David Hume discordava de Bacon, né? Mas eu não vou falar da discordância não, porque essa aula aqui é uma introdução às ideias dos autores empiristas, né? Não dá para ser muito detalhado, né? Mas o que é que Hume contribui com a corrente empirista? Apesar de discordar de Bacon nesse ponto, ele aprofunda a tese em outros pontos, né? Hume aprofundou tanto as teses empiristas, devia estar escrito aí, empirista, né? Aprofundou tanto as teses empiristas, que leva a primazia dos sentidos até para o interior do ser humano. Defende que os nossos sentimentos também são percebidos por um sentido, o sentido interno. Então, do mesmo jeito que você pode ver uma maçã, você pode perceber os seus sentimentos, só que a visão é um sentido externo, né? E haveria um sentido interno, como se fosse um olho voltado para dentro, né? Não um olho literal, né? A capacidade de perceber o que você está sentindo. E que não existe um sujeito, além da mera soma das diversas percepções internas, tá certo? Esse é a teoria do feixe de representações de Hume, né? Que o sujeito é composto de um feixe de representações. Então, o sujeito ele é composto pela soma das coisas que você está sentindo, mas não existe um sujeito separado dessas sensações. Então, enquanto Locke dizia que o conteúdo da mente humana ela é formada a partir da impressão dos sentidos, Hume diz que o próprio sujeito é formado a partir da impressão dos sentidos, da soma de várias impressões diferentes, mas são impressões internas em vez de ser impressões externas, tá certo? Então é um empirista radical, Hume, tá certo? Bom, então, e daí, né? Vamos ver. Vamos ver o que é que a gente aprendeu nessa aula, tá certo? Então, resumindo a aula de hoje, né? Racionalismo e empirismo. Os racionalistas colocam a razão acima dos sentidos, valorizam o sujeito, né? Eles são inatistas e tomam a matemática como modelo das ciências. Isso foi o que a gente viu nessa aula, né? Os empiristas eles colocam os sentidos acima da razão, aquela ideia, né, que a razão é vazia, sem sentidos e tal. Eles valorizam o objeto é rico em informações, né? E o conhecimento tem que vir do objeto e não do sujeito. Eles são contra o inatismo, eles acham que todo conhecimento é adquirido, não há conhecimento inato. E em vez de achar que a matemática é o grande modelo das ciências, eles põem um ênfase na experimentação. A experimentação, né, que utiliza os sentidos, que valoriza o objeto, fazer várias experiências com os objetos várias vezes seguidas. Essa é que é a forma correta de fazer ciência para os empiristas. Não é utilizando modelos matemáticos prontos não, tá certo? Então, qual corrente ganhou o debate? Ambos os lados apresentaram excelentes argumentos e produziram grandes filósofos, a gente sabe disso, né? Mas o resultado do debate provavelmente deveria ser considerado um empate. Um empate, professor? Na história da filosofia, Immanuel Kant encerra a disputa, realizando uma síntese das teses das duas escolas. Kant consegue somar as ideias do racionalismo com o empirismo. Isso aí é uma coisa bem complicada aí, né? Kant é um filósofo que exige um curso sobre ele, não só uma aula, tá certo? No meu canal do YouTube eu pretendo colocar um curso sobre Kant também. E no campo do conhecimento científico, né, isso é a história da filosofia e a ciência. O que é que a ciência achou disso? No campo do conhecimento científico, a nova ciência moderna foi fundada a partir da ideia das duas correntes. Então, a ciência moderna, que é a ciência que existe hoje em dia, ela tanto valoriza a contribuição de modelos matemáticos quanto a da experimentação com os objetos no mundo real. A experimentação empírica com os objetos, utilizando os nossos sentidos, né? Então, a ciência moderna ela foi formulada a partir da contribuição das duas correntes. É um erro achar que a ciência moderna é empirista, a ciência moderna é racionalista. Ela é os dois, tá certo? Descartes foi muito importante para a ciência moderna, Bacon também, Locke também, tá certo? Os outros filósofos do período também, somando, né? Construindo pouco a pouco essa nova ciência que se difere da ciência antiga e da ciência medieval, com contribuições de novas maneiras de organizar o conhecimento, né? Mas tanto a perspectiva racionalista quanto a perspectiva empirista foi importante na construção dessa nova ciência moderna. Bom, pessoal, é isso. Acabou a apresentação. Espero que a aula tenha sido bacana, tenha informado vocês aí de ideias novas. E a gente para essa aula por aqui, mas a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.